estamos aqui novamente para comentar um álbum bem interessante, né? Um álbum aí que ficou bem conhecido no mundo metálico, né? De uma banda que passou por várias vertentes. Sim, estou falando do Estreblinka e atualmente Tiamat, né? Tiamat, uma banda sueca aí que começou muito na faixa do black metal, assim, death também, e depois foi para uma sequência mais gothic doom metal, né, até chegar num gothic rock, né? Os caras foram afinando o sangue, diria, né? Basicamente isso. E aqui a gente tem meio que o começo dessa metamorfose, né, do Tiamat, né? Com o seu álbum de 92, o Clouds, tá? Lembrando então que a banda já havia lançado alguns álbuns antes bem pesados, né? E bem densos, assim, com uma situação bem forte, né? Lá no Death Black Metal, tá? Então a gente vai comentar hoje aqui esse álbum Clouds, né? Que já começa a dar ares aí de um gothic doom metal, né? Que seria mais puxado para o rock depois. A capa bem legal, né? Aquelas capas meio com cara mesmo já de coisa meio gótica, né? Gosto muito desse logotipo do Tiamat, né? É um logotipo bem legal, bem interessante. Então já começa de cara chamando a atenção aí pela capinha. Temos 8 faixas, né? E aí já na contracapa também, né? Você já começa a perceber algumas coisas diferentes. O visual dos caras não é aquele visual pesado, né? Temos até uma flor, né? Oferecendo uma florzinha. Enfim, né? E é claro, a formação da banda aí, né? Tá com o seu capitão, né? Johan Edlund, né? Vocais e guitarra. Thomas Patterson na guitarra. O Johnny Hagel no baixo. Nicholas Extend na bateria. E o Kenneth Ross, né, nos teclados. Lembrando, né? Com curiosidade aí, que entre os integrantes, na verdade, o nosso amigo Thomas Patterson, na verdade, se chama Thomas Wireson, né? Não sei por que eles vão trocar o nome, sei lá, né? Enfim, né? Mas a banda então, né, com essa formação, lançou este álbum com 8 faixas. Aqui temos então uma das versões do disco, né, a sua contracapa. Aqui, né, o booklet aberto, né, copiando ali esses trechos da capa, recortes da capa, né? E aí vamos falar realmente aqui do som dos caras. In a Dream abre com um som muito doom, né? E é a música que tem os vocais ainda mais death, assim, os vocais mais agressivos do disco inteiro. É um resquício aí, né, dos álbuns anteriores. Muita influência de Celtic Frost, certeza, né? Aquele clima tétrico, tem uns coros limpos ali. Se você gosta desse som mais ambiente, dark, assim, né? Bem interessante. E aí a primeira coisa legal do Tiamat, né? Uma coisa assim, acho que é meio deles, assim, né? Bem própria deles. A música é arrastada, calma, mas os solos são muito rápidos. Quando chega na hora dos solos, os caras aceleram para um power metal, speed metal aí na hora dos solos. A bateria acelera, tudo acelera para os solos, né? Achei esquisita essa mudança de andamento só para a parte dos solos, mas percebi que isso se repete em outras músicas, então virou como um toque pessoal, né? Uma coisa mais personalizada do som dos caras. A segunda música é a Clouds, a faixa título, e é ótima, né? Ela é um pouquinho mais rápida, né? Tem mais melodia, tem aquele clima mais pesadão acústico, assim, né? Bem interessante, né? Aqui os vocais eles não são tão agressivos, tão assim, né, guturais, vamos chamar assim, tá? É uma ótima faixa, gostei bastante da faixa título, tá? Smell of Innocence, tem até direito àqueles Celtic Frost, né? Achei que os caras deram até uma pelada aqui. Tem uns solos legais de entrada, assim, ela começa, né, com solando, depois ela vai ficando arrastada, com uma parte rítmica em destaque, assim, eu gostei da bateria dessa faixa. Tem aqueles momentinhos mais acelerados, como eu falei para vocês, mas ainda aqui, faltou alguma coisa, não sei, né? Faltou alguma coisa nela que não me convenceu a ser uma faixa excelente, né? A ser um clássico. Fica como boa, fica como uma faixa boa, né? Não sei, tá tudo, né,
ok, mas ainda senti falta de alguma coisa, não sei o que é, né? A faixa 4, a Caress of Stars, é outro momento do metal, bem lenta, muito densa. Aqui os vocais até lembram alguma coisa do Candlemas, porque eles são bem limpos, e tem umas partes narradas, assim, aquele clima mais tétrico. E eu achei que faltou aqui justamente o inverso, né? Faltou um pouco mais de punch assim, nos vocais, nas interpretações. Não que tinha que ser gutural, nem que tinha que ser mais melódico, mas acho que assim, de repente mais vontade ou intensidade nas interpretações, opinião minha, né? Os riffs lembram muito até um pouco de marcha fúnebre aqui, né? Densidade, assim, né? Uma coisa mais, vamos dizer assim, lúgubre, né? Lúgubre, né? Por esse caminho. Seguindo, vamos para a Bela Adormecida, The Sleeping Beauty, né? Aqui, putz, começa a aparecer já que você está escutando a mesma música há um certo tempo, né? Ela poderia ser até um pouco mais melódica pelo título que eles resolveram adotar. E os vocais podiam ser um pouquinho melhores, não sei, eles até estão, né? Estão um pouco diferentes, mas ficou. Algumas coisas ficaram parecidas. De qualquer maneira, essa é uma das melhores músicas do disco, tá? Embora eu tenha criticado aqui algumas coisas, mas o refrão é bem forte, o refrão é bem legal, né? Embora a música seja parecida com outras, mas é essa aquela que você fala assim, bom, de todas essas que se parecem, qual é a melhor? The Sleeping Beauty, tá? Tem até umas partes meio aceleradas e outras meio esquisitas. É uma faixa bem original, tá? Então eu fico com ela de destaque por isso, porque ela tem de tudo um pouco, né? Tem umas coisas até diferentes aqui. E o refrão que é legal. O refrão é sensacional. Então, pra mim, a melhor faixa do álbum aqui, The Sleeping Beauty. Tá escolhida. Pronto. Continuando, né, a nossa sequência, temos Forever Burning Flames, tá? Tem os momentos mais agressivos, mas a pegada é sempre a mesma. Lenta, densa, gótica. Lenta, densa, gótica, né? Aqui, essa até fica meio monótona, já que eu falei, de repente você fala assim, tá, beleza, né? Então, Forever Burning Flames também é uma faixa ok. The Space Goats, né? O bode espacial, ela é um pouco mais alternativa, meio prog assim, né? Lenta, de novo aqueles vocais mais narrados. Tem uns bons riffs e alguns bons solos, né? Mas de novo achei meio monótono, né? Achei uma coisa assim, já escutei isso antes nesse álbum, né? Então acaba me cansando um pouco a monotonia, né, do som. Chegamos no final com Undressed, que é a faixa mais interessante, né? Ela tem um pós-lúdio instrumental diferentão no final, tá? Ela é bem longa. Tipo assim, um resumo de tudo que tem no disco. Me resume esse disco, tá aqui, é Undressed. Tá? Tem umas partes narradas, vocais agressivos. Então, ela é bem parecida com as outras músicas. Então, ok, boa, interessante. Né? E para por aqui. Tá? Então, esse é o Clouds, do Tiamat, o Tiamat. Tá? E vamos ver se você concorda com a minha avaliação desse disco. Tá? A arte bem legal, gostei da arte, assim, né? Chamativa, interessante. Como eu falei, o logotipo dos caras é interessante, embora o encarte seja bem simples. Lembrando que a gente estava nos anos 90, né? Então, encartezinho simplesinho, básico. Os músicos acima da média, nota 7,5 aí, né? Principalmente, acho que a seção rítmica, né? A bateria bem criativa. Tá? Algumas coisas na guitarra se salvam. O vocal, ok, é o estilo da banda, mas assim, 7,5. De bom tamanho, né? A produção 7, né? A produção deixou rolar, né? A produção, ok, vamos deixar rolar o que está acontecendo. A gente não percebe muitas lapidações aqui no som dos caras. E as composições também 7. Tem boas composições, algumas coisas interessantes. Uma faixa de Sleeping Beauty que eu falei que é a melhor. Algumas outras interessantes, mas algumas repetitivas. Então, é claro, se você gosta desse estilo Gothic, Doom, né, você vai achar que é muito melhor, nota muito melhor, né, do que eu fiz aqui, né, com 7.4. Mas se você não é muito fã, tá aí, né, só colocando no radar, querendo conhecer, pode ser que você ache que vale menos que isso. Então, acho que está de bom tamanho, é um 7.4 para esse álbum. Né? É um álbum que, de repente, vale a pena você ter na sua coleção. Ou ele está no limite ali para você conhecer
e adquirir. Tá? Você concorda, você discorda, acha que eu exagerei? Essa fase é ótima do Tiamat, ou você prefere a fase mais antiga ou a fase posterior, né? Como você entende a carreira desses caras? Quer que eu comente algum outro disco do Tiamat aqui pra gente discutir, pra gente conversar, né, sobre os álbuns deles? Deixa o seu like, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, né, no respeito aqui. E aqui que a ideia é essa, a ideia é a gente conversar sobre alguns álbuns, saber a opinião das pessoas sobre alguns álbuns, tá? Valeu, gente, até a próxima!